Boa tarde, meu nome é Rafael Balaguer e vou apresentar para vocês o projeto 2020 da Arpiero Design. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos os apoiadores da SAI Brasil que tornam possíveis tanto o Aerodesign quanto outros programas estudantis fundamentais. Agora, daremos início à apresentação do projeto 2020. A equipe adotou uma linha de projeto estruturada em pré-projeto, projeto conceitual, preliminar e detalhado, bem como nas suas relações de viabilidade e requisitos, culminando na aeronave final. Analisando o regulamento e projetos anteriores da equipe, foram definidos os seguintes requisitos: cumprir as regras do regulamento, manter o fator de peso vazio entre 1 e 1.1, pontuação mínima de projeto maior que 200 pontos e atingir uma pontuação de carga paga mínima de 170 pontos, sendo essa a nossa variável objetivo para alcançar o top 2 da competição. Dessa forma, foi elaborado então um cronograma de atividades a serem cumpridas durante o período de desenvolvimento. Iniciando o projeto conceitual, foi avaliada a influência de 7 parâmetros na pontuação de carga paga, a fim de se definir os principais pontos de refinos e otimizações. Para essa análise, foram utilizados os dados das aeronaves de 2017, 2018 e 2019. Os resultados, assim, foram lançados como outputs para a tomada de decisões das demais áreas. Ao ser anunciada a inclusão de motores elétricos na competição 2020, foi realizada uma série de ações e estudos acerca da motorização elétrica. Iniciou-se com um brainstorming para levantamento dos principais parâmetros envolvidos e partiu-se para a análise de múltiplas combinações no programa eCalc-PropCalc, o qual revelou uma vantagem considerável nos valores de tração estática em relação aos motores Globo, e contrariando assim as aparentes desvantagens relacionadas ao peso e limitação de potência associadas ao GMP elétrico. Em seguida, a equipe realizou, através de um algoritmo genético, a análise de 4 configurações de aeronaves, sendo elas asa voadora, monoplano convencional, asa voadora biplana e biplano convencional. A análise foi realizada dentro de um processo de baixo custo computacional, consistindo em geração de geometrias, seguido de uma rotina em VLM para aquisição de dados, verificação da estabilidade longitudinal, rotina de decolagem e estimativa de peso vazio. Terminados esses processos, parte-se para as etapas de ranqueamento e processo genético em si, o qual engloba reprodução, mutação e crossover, resultando assim na formação de uma nova geração descendente a ser analisada. Na sequência, foi feito o primeiro processo de tomada de decisão de projeto conceitual, no qual destacou-se a vantagem do biplano convencional em pontuação de carga paga, e dessa forma, esta configuração foi selecionada para dar prosseguimento ao projeto. Dando início à etapa de projeto preliminar, nesta fase a aeronave foi otimizada pontualmente dentro de um processo iterativo e integrado, começando por aerodinâmica. Para a seleção do perfil da asa e com base na análise de sensibilidade realizada, o CL máximo foi definido como um parâmetro prioritário, e dessa forma, dentre os perfis analisados, o escolhido foi o CLIG 1223. Já para o estabilizador horizontal, de forma a garantir os requisitos de estabilidade longitudinal, foram selecionados para análise diversos perfis capazes de compensar o baixo LHT e a utilização de um perfil hipersustentador nas asas. Além dessas condições exigidas, foi priorizado um perfil com baixo CD0, e com base nesses fatores globais, o perfil escolhido foi o S7026. Para o estabilizador vertical, foi considerado prioritariamente o baixo rasto parasita, culminando assim na escolha do perfil S9026. Além disso, visando sempre otimizar a pontuação de carga paga da aeronave, um estudo foi realizado para a obtenção do número ideal de seções para as asas. O processo consistiu em tomar uma elipse que interseccionasse os bordos de fuga da raiz e da ponta de asa, e a partir desta foram realizadas configurações com diferentes números de partições. Feito isso, partiu-se para uma análise de desempenho de decolagem e do impacto no peso vazio associado a cada configuração. Ao término das rodadas, a configuração com 2 seções foi a selecionada. Dando início aos procedimentos realizados por estabilidade e controle, as análises se iniciaram com a definição dos requisitos de estabilidade estática e dinâmica, os quais a aeronave deveria cumprir. No dimensionamento do profundor, foi analisado um modelo que cumprisse a missão de levantar voo com MTLW, além de trimar o avião em todas as fases de voo. Já no dimensionamento dos ailerons, foram aplicados 2 critérios principais: atingir bank angle em um tempo pré-estabelecido e cumprir o box de voo da competição sem que o mesmo causasse danos estruturais. Para a superfície de controle direcional, foi escolhida a utilização de lemes totalmente móveis nas empenagens verticais. Dando início agora às tarefas realizadas por desempenho, a tração foi definida como o principal parâmetro para a definição do grupo motopropulsor. Dessa forma, utilizando o software online Calc para as análises iniciais e estáticas do GMP elétrico, foi criado um banco de dados numérico com várias combinações analisadas, obtendo assim maior familiaridade a respeito da motorização elétrica e maior margem para comparação com os motores Globo. Posteriormente, com a aquisição do motor SunSky M8 KV-135,
foram realizados testes para validação e correção do banco de dados numérico, bem como testes iniciais com um conjunto completo compondo o grupo motopropulsor. Visando contornar o alto gasto associado à compra de hélices para testes e validações, a equipe optou pela manufatura e projeto das próprias hélices. Ao final, foram usinadas diversas hélices de madeira e laminadas algumas hélices de fibra de vidro e carbono, criando assim um relevante banco de dados experimental acerca da parte estática. Já dentro do período de isolamento social, as análises dinâmicas impossibilitadas de serem realizadas experimentalmente foram obtidas através dos programas JBlade, PropSelector e simulações CFD. Com os resultados estáticos e dinâmicos em mãos, foi observada a necessidade de um trade-off entre tração estática e tração dinâmica, de forma que fosse possível manter a tração suficientemente alta em uma maior faixa de velocidade. Com esse fator principal, mais o patrocínio adquirido, o grupo motopropulsor elétrico final foi selecionado. Para a definição da bateria ESC e watímetro, foram utilizados custo, peso e qualidade como principais parâmetros de escolha, resultando assim nos componentes apresentados. Em comparação entre o grupo motopropulsor a combustão e o elétrico, observou-se a vantagem obtida com o elétrico na tração e na variável objetiva, isto é, pontuação de carga paga. Dessa forma, o elétrico foi escolhido para dar seguimento ao projeto. Em seguida, a decolagem foi analisada em um código que varia de modo iterativo o peso de decolagem até que haja uma convergência de 50 metros de pista, obtendo assim o MTOW. Nessas análises também foram considerados os valores de inclinação da pista. Na análise de subida, conforme o perfil de decolagem, considerou-se a velocidade de máximo ângulo de subida e, posteriormente, após redução da influência do efeito solo, considerou-se a velocidade de máxima razão de subida. Na análise de curva, definiu-se o ângulo de bancagem máximo como sendo 35,4 graus, um fator de carga máximo inferior ao fator de carga máximo estrutural, concluindo assim que não há risco de danos estruturais nessa fase de voo. Analisou-se também a variação da velocidade de stall conforme ângulo de bancagem na curva para variadas massas. Em cruzeiro, verificou-se que a aeronave tinha sobra de potência suficiente para operar em segurança. Na aproximação final, foi considerado planeio, e dessa forma extraíram-se as velocidades de máximo alcance e mínimo afundamento acompanhadas de seus respectivos ângulos. Na análise de pouso, definiu-se pelo uso de um freio mecânico, o qual é constituído de uma alavanca impulsionada por um servo que exerce força normal à roda, a fim de parar a aeronave em até 100 metros e obter bonificação na pontuação de voo. Durante as análises de alcance e autonomia, buscou-se estimar o consumo de bateria, tempo de voo, distância máxima percorrida e número de arremetidas possíveis para diferentes massas de referência, concluindo assim que em voo com o MTOL haveria uma boa margem de segurança quanto ao tempo de missão. Através da variação das velocidades por altitude e densidade, definiu-se um envelope de altitude por velocidade, com teto absoluto sendo 3.326 metros. Dentro da área de cargas, com as velocidades extraídas, foi possível construir o diagrama VN, adaptando os fatores de carga e de segurança para evitar o superdimensionamento das estruturas. Em seguida, através do método VLM, foi determinada a distribuição de sustentação ao longo das envergaduras da asa e do estabilizador horizontal na condição de máxima velocidade. Para determinar os carregamentos totais das provas de controle, utilizou-se inicialmente o método teórico baseado na norma FAR Part 23, e depois comparou os valores obtidos também por método VLM. Quanto ao cálculo das cargas ao longo da corda, partiu-se da distribuição de CP pela mesma, culminando na distribuição de pressão para o INTA e extradorso da asa. A partir dos ângulos de turnover e tipback, bem como destinado 14% do carregamento para o trem de pouso de nariz, foi calculado o posicionamento dos trens de pouso e os esforços atuantes para o pouso em 3, 2 e 1 roda. Seguindo para o projeto estrutural da aeronave, iniciou-se o projeto com o brainstorm, seguido pelo estudo de materiais, concepção inicial das estruturas baseada em simulações e ensaios e otimização e validação de cada componente. Para os materiais, foram obtidos dados das propriedades mecânicas via testes práticos, os quais, juntamente com os datasheets de alguns materiais, alimentaram o banco de dados da equipe. O dimensionamento estrutural teve como principais objetivos a confiabilidade do projeto e a redução de peso vazio. Para isso, dividiu-se a aeronave a fim de facilitar o dimensionamento de cada componente com seu respectivo critério de falha. A longarina da asa foi dimensionado via comparação dos aumentos de inércia mínimo com o aumento de inércia dos tubos disponíveis à equipe e análise do processo de fabricação de cada uma das configurações. Dessa forma, definiu-se a configuração tubular de fibra de carbono. Analogamente, escolheu-se a mesma configuração para o estabilizador horizontal e para o estabilizador vertical. Já para a fuselagem, escolheu a estrutura treliçada devido a fatores como transporte, peso e alocação da carga, resultando assim a configuração apresentada. A placa do motor foi otimizada para suportar os esforços do motor e ser fixada na posição de projeto. Para o trem de pouso principal, a fim de corrigir os movimentos laterais apresentados pelo projeto 2019, foram adicionados tubos de carbono para impedimentos dessa situação. Em relação ao trem de pouso de nariz,
utilizou-se alumínio dimensionado através da tensão de cesariamento do material, para pouso nivelado em 3 rodas, simulado em elementos finitos. Nas rodas, foi utilizado material de nylon. Em seguida, foi realizado um estudo comparativo por meio de simulações para aros em espiral e perpendicular, chegando-se assim ao menor peso associado para aqueles em espiral. Dessa forma, foi definido 5 aros para a roda do trem de pouso principal e 3 aros para a roda do trem de pouso de nariz. Os conectores foram concebidos usando segurança e facilidade de manufatura. Feitos de compensado de carbono, suportam a transferência de esforço entre as estruturas, ao mesmo tempo que possibilita a desmontagem da aeronave, facilitando assim a manufatura e o transporte da mesma. Partindo para o projeto elétrico, o mesmo tem como principal objetivo a elaboração de um sistema seguro e eficiente que garanta o controle da aeronave. Sendo assim, os componentes foram selecionados em torno de 4 fatores principais, sendo eles confiabilidade, consumo energético condizente, máxima redução de peso vazio e melhor relação custo-benefício. Para garantir a segurança e eficiência, foram escolhidos componentes com valores de torque, corrente e tensão já testados e tabelados pela equipe anteriormente. Além disso, para prevenir possíveis perdas de sinal em extensões maiores que 1 metro, foram utilizados cabos com amplificador de sinal nos primeiros 50 centímetros dessas extensões. Ao final do projeto preliminar, essa era a aeronave desenvolvida até o momento. A seguir, será apresentado o projeto detalhado, que consiste principalmente em otimizações e validações experimentais, através também de ensaios em voo. No entanto, o projeto 2020 ocorre em meio a um cenário atípico de pandemia da Covid-19. Em respeito às recomendações da OMS, o distanciamento social tem sido implementado e respeitado pela Imperial Design. Diante desse cenário, a equipe contornou a impossibilidade de validações e otimizações experimentais através da otimização de ferramentas de simulação de alta fidelidade. Buscando o refinamento do projeto aerodinâmico da aeronave e, consequentemente, o desempenho desta, foi realizado um estudo de implementação de endplates. Ao final do DOE, se chegou na geometria apresentada com um total de ganho de quase 6 pontos em termos de pontuação de carga paga. Em seguida, simulações da aeronave em CFD mostraram que a propagação de stall estava se dando da raiz para a ponta, assim como demonstrado pelo método da seção crítica empregado em projeto preliminar. Além disso, foi notado que o stall do estabilizador horizontal estava acontecendo posteriormente ao stall completo das duas asas, demonstrando a capacidade da retomada do controle da aeronave. Posteriormente, executou-se uma análise de forma interativa a fim de avaliar o impacto do chapeamento nas características aerodinâmicas, bem como nos valores de deslocamento e deformação. Ao final dessa, foi possível a redução de peso vazio associado e mantimento das características aerodinâmicas estruturais satisfatórias. Em seguida, após uma análise mais aprofundada dos resultados obtidos via CFD, 2 notáveis problemas foram identificados: um alfa de trimagem acima do desejado em cruzeiro e uma defasagem de stall entre asas na decolagem. Devido ao prazo do término do projeto, foi dado como parâmetro principal a viabilidade das alterações necessárias. Dessa forma, como solução, foi retirado 4 graus de incidência da asa inferior e verificado melhora. Em seguida, a fim de retroalimentar as análises das demais áreas e obter resultados mais precisos, foram extraídas polares de arrasto defletida e não defletido via simulações CFD. Além disso, buscando a obtenção de um arrasto parasita mais preciso para proporcionar análises mais realistas, este também teve sua extração por CFD. Ao final do projeto detalhado, com a utilização dos dados extraídos mais a nova incidência da asa inferior, foi verificada por estabilidade a necessidade de um redimensionamento do profundor para atender o requisito de trimagem em todo o envelope de voo, resultando num aumento da corda em 5%. Posteriormente, as análises de estabilidade dinâmica foram realizadas no software AVL, variando as condições de voo e a carga paga, obtendo assim resultados satisfatórios, atendendo os requisitos de estabilidade e validando a configuração final. Paralelamente, realizou-se otimizações topológicas das nervuras das asas e foi adicionada uma nova nervura com o intuito de diminuir o carregamento da nervura da raiz. A análise global mostra que os componentes estruturais se comportam similarmente às simulações separadas, validando a metodologia utilizada. Seguindo com as análises aerológicas, a aeronave foi submetida a uma análise modal para avaliar a flexibilidade da asa, servindo como base de dados para as análises de elasticidade estática e dinâmica, que se iniciou pela análise de Flutter, onde sua velocidade encontrada estava fora do envelope de voo. Resultados análogos foram encontrados nas análises de divergência e reversão de comando, garantindo assim uma aeronave estruturalmente eficiente e segura. Ao final do projeto, foi verificada uma notável evolução da variável objetivo, validando assim a metodologia utilizada pela equipe, e com isso, apesar da impossibilidade de experimentação da aeronave, a equipe acredita no desenvolvimento de uma aeronave competitiva e robusta, digna de um projeto aeronáutico brasileiro. Esse é o projeto SORG da Imperial Design. Agradecemos novamente aos apoiadores da SAI Brasil e aos nossos patrocinadores por todo o apoio e confiança. Muito obrigado.